Graça e paz, amado. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra que está lá no livro do Salmo 121, que diz assim a palavra do Senhor: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? O que eu aprendo com esta palavra, meus queridos irmãos? Em meio de tanta turbulência, esse novo vírus que está aí, o Covid-19, muitas pessoas têm se desequilibrado, muitas pessoas têm até tomado atitudes ignorantes, com pessoas da área da saúde agredindo. Teve noticiário do médico que foi esfaqueado, mas nós temos que confiar no nosso Deus. Hoje o povo de hoje está igual ao povo do Egito. Eles temem as pragas, mas não temem a Deus. Então nós temos que confiar no nosso Deus, porque a palavra do Senhor fala que Ele guardará a nossa saída e a nossa chegada. O sol não nos ferirá, a lua muito menos. Porém, o Senhor, quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, é do Senhor que vem o socorro. Nós temos que confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que fez os céus e a terra, nesse Deus que cuida de nós. Amados, é tempo de buscarmos o Senhor. A palavra do Senhor: buscar-me-eis e achareis quando buscar de todo o coração. Sabe, pessoas têm estado desequilibradas, buscando mantimentos em supermercados, sabe? O negócio tem tomado uma proporção muito grande, mas nós cremos que o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o médico dos médicos. Não adianta eu me preocupar em estocar comida, eu me preocupar em fazer coisas naturais, pois eu sirvo um Deus sobrenatural. A palavra do Senhor me diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Então, assim, não adianta a gente fazer coisas sem a direção de Deus, pois nós iremos somente ficar como loucos em meio a uma situação. Nós sabemos que é uma situação crítica, que não é uma brincadeira, porém não temos que nos desequilibrar, temos que confiar no Senhor e acreditar que o nosso socorro vem dele, e Ele, em tempo hábil, Ele cuidará de nós. Então que nesse tempo, meus amados irmãos, que nós não estamos podendo estar na nossa igreja, aglomerado em meio às pessoas por conta desse vírus, vamos buscar a Deus nas nossas casas, como a pastora Danda postou. O templo, a parte física, ele está fechado, mas o templo espiritual que somos nós, a morada de Jesus Cristo somos nós. Então nós podemos entoar culto a Ele em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar que nós estivermos. Basta somente nós pegarmos as nossas palavras, as nossas Bíblias, pois nós temos total liberdade aqui no nosso país de falar do amor de Deus, de profanar e propagar a nossa fé. Então, meus amados irmãos, não se apeguem a noticiários, não fiquem vidrados em noticiários que pessoas estão aí na mídia só dando lugar para o inimigo e deixando o povo enlouquecido, desequilibrado, mas que nós possamos, no nome de Jesus, que nós possamos confiar no nosso Deus, que nós possamos confiar no Criador dos céus e a terra, pois Ele que nos chamou e aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é justo e fiel para terminá-la. Confie em Deus, pois não adianta nos tornarmos como o povo do Egito naquela época em que foram mandadas as pragas. Só ficaram desesperados, mas quando o Senhor coloca a sua mão, Ele nos protege, Ele nos guarda, como está aqui no Salmo 121, no versículo
7 e 8. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Meus amados, não há um outro lugar que nós temos que olhar a não ser para o Senhor Jesus. Não dê vazão aos noticiários. Pessoas estão querendo politimizar as notícias, mas nós temos que confiar no nosso Deus. Sim, tem pessoas que estão morrendo, está acontecendo coisas, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, nos cuidar, tomando nossas vitaminas, lavando, higienizando as nossas mãos, utilizando o álcool gel. Nós temos que fazer a nossa parte natural, sim, mas nós confiamos no Senhor, pois é Ele quem cuida de nós. Não adianta sair por aí descontrolado, querendo buscar mantimento, querendo buscar álcool gel. Meus amados, é tempo de se organizar, é tempo de colocar a mente em equilíbrio, é tempo de nos equilibrarmos no Espírito Santo de Deus e confiar somente nele, pois dele que virá o nosso socorro. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e que vocês possam meditar nesse tempo, nesta palavra, que do Senhor vem o nosso socorro. Não é da mídia, não é da presidência, não é do poder público, é do Senhor Jesus que vem o nosso socorro. E que nesse tempo nós possamos elevar os nossos pensamentos em Deus, sabe, orando, buscando a presença do Pai, pois é Ele que nos livrará, é Ele quem cuida de nós. Então, eu te peço mais uma vez que vocês possam realmente meditar nesta palavra. Fiquem com Deus, um abraço a todos, estou com saudades, fiquem com Deus em nome de Jesus. Eis a voz dos teus atalaias, Senhor, dos teus adoradores. Eles alçam a sua voz e juntamente exultam, porque, ó Deus, olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Nós te adoramos, Senhor. Elevamos os nossos olhos a Ti. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro. Vem do Senhor, minha alegria. Vem do Senhor.
do Senhor. Diga, o meu socorro, o meu socorro vem. Ele é a minha alegria. Quero compartilhar com você uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 32. Jesus disse o seguinte: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, aí vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, já às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entendem? Peço que você continue comigo nesse áudio até o final. Eu creio que esse áudio possa edificar a sua vida, possa edificar a vida dos seus conhecidos, que seja uma mensagem não só para você guardar no seu coração, mas que você possa passar para aqueles que você ama, ou aqueles que você ainda não ama de fato, mas que Deus colocou no seu coração para falar, amém? Sabe, eu estava analisando, estou analisando, né? Eu acredito que todos estão assistindo às televisões, estão ouvindo as rádios, estão vendo a internet e estão cientes do que está acontecendo, né? Todos estão sabendo das paralisações, né? Os lugares fechando. É curioso, porque o ser humano atualmente, no século XXI, tem corrido tanto, os dias têm passado tão rápido, né? A gente fala, nossa, como o dia passou rápido, como o ano passou rápido, eu nem vi, mas o ano se passou e eu não cumpri os projetos que eu tinha para minha vida. Pois é, nós vivemos numa carga de informação sem precedentes e de repente parece que agora o tempo quer parar. Parece que os lugares começaram todos a fechar, eventos esportivos começam a paralisar no mundo inteiro, eventos que movimentam milhões e milhões de dólares começam a cessar. As bolsas de valores começam a cair em todas as partes do mundo. Os milionários começam a perder grande parte do seu dinheiro. É um momento para se pensar. Você pode até dizer, olha, já houve outras crises, já houve outras doenças, até piores. Mas você pode dizer que nunca viveu um momento tão paralisado como este, em que todas as coisas cooperaram para uma paralisação geral. De repente as crianças não vão mais para as escolas e até as empresas estão optando por abrir mão da sua força de trabalho. Isso me faz lembrar da palavra de Deus.
E você lendo a palavra de Deus, você pode reparar que ela é muito detalhista com muitas coisas e ela praticamente está dizendo para nós o que o nosso jornal diria hoje. Nesse mesmo capítulo de Mateus 24, diz que os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quais sinais será dos fins dos tempos? Me diga, quando acontecerão estas coisas? Como que a gente vai saber? E diz que Jesus começou a responder. Eu vou ler para vocês. Mateus 24, 4 diz assim: Cuidado, olha só, cuidado, que ninguém os engane. Vou fazer uma pausa na palavra para dizer. Vocês repararam que nós estamos no tempo das fake news? Todos os dias há aqueles que brincam, há aqueles que fazem piada, há aqueles que se preocupam e há aqueles que trazem notícias. Você escuta áudios a todo momento, áudios para cima e para baixo, dizendo que pessoas foram infectadas, dizendo que o governo está mentindo para você, que a situação é bem pior do que parece, ou outros dizem que a situação é uma mentira, que não existe pandemia nenhuma e que é uma história inventada para movimentar o mercado chinês. Olha só, não existe nenhum consenso sobre qual é a verdade. E Jesus falou assim: olha, preste atenção. Foi o primeiro alerta que Jesus falou: que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Esse áudio que você está ouvindo, pode ter certeza, não é uma fake news. Estou dizendo baseado na verdade da palavra de Deus. Você pode compartilhar sem medo. E você pode acabar salvando a vida de alguém. Diz assim, ele falou: que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Não é isso que tem acontecido? E ele continua: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Há versões que falam que haverá também pestes e pandemias. Tudo isso será o início das dores, o início, ou seja, já está começando. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Vocês repararam que nós estamos vivendo na era da enganação? Nunca se enganou tanto como hoje. Olha as fake news por aí. Olha as pessoas querendo desmoralizar a nossa fé em Cristo. Você reparou? Há quem diga que nós estamos exagerando. Há quem diga que fala: você é fanático demais. Que isso? Tanto tempo se passou esse livro. Que isso? Mas olha só, letra por letra, vírgula por vírgula, está se cumprindo. Diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, que é o que eu estou lendo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Note, hoje em dia não há ninguém que possa dizer que nunca ouviu falar o nome Jesus. Pode dizer alguém que talvez não tenha conhecido na profundidade do amor de Cristo, mas dizer que nunca ouviu falar de Jesus não é verdade.
Hoje vivemos numa era em que a pessoa coloca uma foto na internet e logo alguém na China já está compartilhando. Você vê que em poucas semanas alguém recebeu uma doença, um vírus lá na China, e aqui no Brasil o país já está sendo paralisado menos de um mês depois. Pense nisso. A Bíblia, em muitas partes, fala do resgate do homem para Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 10, 27. O que eu vos digo em trevas, diga em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o em cima dos telhados. Hoje você está ouvindo esse áudio no seu ouvido, aí no seu fone de ouvido, no seio familiar. Mas estou dizendo, é tempo de pregar em cima dos telhados. Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Preste atenção. Eu tenho visto a televisão, tenho visto o movimento das pessoas em torno desse vírus, desse mal invisível, né? E as pessoas não gostam daquilo que elas não veem, né? As pessoas, elas custam acreditar num Deus invisível. Elas custam acreditar que a palavra de Deus é verdade, porque simplesmente nós nos apoiamos num Deus que não vemos. E agora a televisão se rende a um mal invisível. Um tal de corona. A verdade é que todos hoje em dia saem de casa, vão para os seus trabalhos, não sabe se vão se deparar com alguém que tem esse tal corona. E as pessoas temem. Estava esses dias assistindo televisão, vendo jornais, e eu vejo a busca incessante das pessoas por um tal de álcool em gel salvador, que vai salvar suas vidas de todo mal. Estava lá eu vendo um rapaz de boné para trás, tatuagem, alargador, piercing na boca, falando, e aí, mano, tal. E aí chegou o repórter para ele lá no mercado, ele com vários frascos de álcool em gel passando no caixa. E o repórter fala, o que você está fazendo? Você está comprando álcool em gel? Por que tudo isso? E ele falou, para proteger minha família, mano. Entendeu? Então, você vê o que? A preocupação das pessoas. Quem diria que um cara, né? Você olharia para uma pessoa assim e falaria, puxa, um cara desse tem família, né? Claro que tem, evidente que tem. Ele se preocupa com o próximo, puxa vida, que legal, né? Eu vejo pessoas que não se preocupavam hoje se importando. Mas a verdade é que poucas pessoas têm dado atenção ao que está escrito no Evangelho. Muitas pessoas estão perdendo o foco do que realmente é para ser falado. Eu já disse algumas vezes e volto a repetir. Não espere que a TV diga para você, olha, é tempo de buscar a salvação. Olha, Jesus está às portas. Pare de ir ao seu trabalho. Pare de fazer o que você estiver fazendo. Pare os jogos. Pare as brincadeiras e vá ler a Bíblia. Não. Abra um tempo para Deus. Abra um tempo para vigiar e orar. Não. Não espere que a TV diga isso para você. Não espere que aquele seu amigo mais próximo diga isso a você. Espere que eles digam assim, ó. Passe o álcool em gel na sua mão. Preste atenção. Jesus disse, não temam aquilo que mata o corpo. O que mata o corpo hoje em dia? Um coronavírus? Ele fala, tema aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Preste atenção. Você pode garantir que estará livre de um coronavírus? De verdade. Não.
mas você pode garantir a tempo ainda a salvação da sua alma. Está nas suas mãos esse poder de escolha. Jesus disse assim, continuando no capítulo 10 de Mateus, ele diz: não se vendem 2 passarinhos por um asse, que naquela época era uma moeda quase sem valor, é equivalente a 10 centavos hoje. E fala assim: não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai, ou seja, nenhum deles morrerá sem a vontade de Deus. E ele fala: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus dizendo: Deus está no controle. Porém, muitos, como eu li antes, estão se escandalizando do Evangelho. Estão dizendo: não, vamos parar de cultuar a Deus. Vamos parar de adorar a Deus. Vamos parar de buscar. Porque pode ser que eu pegue vírus de alguém. É claro que temos que estar atentos. É claro que temos que nos prevenir. Obviamente que sim. Mas olha, ele disse: tema a Deus principalmente. Porque Ele guarda. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. E ele diz: não temais, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Vocês valem mais do que muitos passarinhos. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, que está nos céus. É tempo de confessar a Jesus. Vou dizer uma coisa a vocês. É tempo de vocês se posicionarem como homens e mulheres de Deus, onde vocês estiverem. Mas não aquele que diz: olha, eu sou crente, eu vou na igreja. Não, mas aquele que diz: olha, eu sou servo de Jesus, acredito no nome poderoso de Jesus e estou orando pela minha família e pela sua. É hora de você dizer que você está se importando, que você sabe o que está acontecendo neste momento. Jesus disse ainda, continuando, ele fala: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Há muitas pessoas que vão te questionar, vão dizer: ah, o que é isso? Você já vem com esse oportunismo, esse fanatismo, para querer ganhar algo em cima desse vírus, e já vão começar a falar da igreja, que ganha dinheiro e tal. Não negue Jesus neste momento. Não negue Jesus, não se cale. Muitas pessoas morreram porque não negaram sua fé, para que hoje você estivesse aí com o seu nome escrito no livro da vida. Pense nisso. Ele diz: olha, não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Então, se você se cala, meu irmão, minha irmã, achando que você vai estar em paz com o seu próximo, com aquele seu colega de trabalho, com aquele seu familiar, saiba que Jesus não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Ele veio dizer: é assim que eu sou. É assim que será. E ele diz ainda: eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Não porque um queira matar o outro, logicamente, né, gente? Mas é porque eles vão discordar na fé. Eles vão discordar naquilo que acreditam. E ele fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho, olha, ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que ele está dizendo?
Pode ser que nesse instante você tome o caminho mais curto, o caminho de se calar diante da situação, o caminho de ver as pessoas falando umas para as outras. Olha, a situação está difícil. Olha, o comércio está fechando. Olha, as pessoas estão morrendo. E você, ao invés de criar coragem e falar, olha, gente, é hora de abrir o coração. É hora de ver que o reino de Deus é chegado. As pessoas vão questionar a sua fé, as pessoas vão dizer, que isso? Aí você vai se preocupar com a sua vida, vai se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você. Jesus disse, aquele que estiver achando a sua vida vai perder. Agora você que perder as suas amizades, você que agora, neste momento tão importante, você que perder a sua vida que você ama tanto, ele diz que você vai achar. Quero dizer a você que neste tempo de coronavírus, em que as fake news estão por aí, e também muitas notícias verdadeiras também estão sendo espalhadas, não sabemos no que acreditar. Eu digo a você, é chegado o tempo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre a terra. Você abre sua Bíblia e diz, olha, está na Bíblia, olha o que está acontecendo hoje estava previsto há 2000 anos atrás. Muitos vão ouvir você dizer isso e vai questionar você, vai questionar sua fé. Vai dizer, que isso? Para de bobeira? Você está exagerando. Há outros que vão se calar, mas não vão dobrar sua fé. E a palavra diz que isso também vai acontecer. Veja só o que diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e então eu os cure. Olha só. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Ou seja, João está dizendo que Isaías deu essa profecia quando ele viu a glória de Deus. Que glória é essa? A glória do fim. Diz que o que? As pessoas ouviriam a pregação, elas veriam as coisas acontecendo, mas elas ficariam cegas. Elas ficariam com o coração duro. Por quê? Para que elas não compreendessem dentro do seu coração, para que elas não acabem se convertendo e por fim que elas não sejam curadas. Que cura é essa? A cura do coronavírus? Por que não? Mas também a cura da sua alma, a cura dos seus pecados, a cura das suas más escolhas. Em um certo momento, Jesus estava explicando o que aconteceria no fim. E ele disse, virá grandes tribulações no fim. Assim como está escrito em Daniel. E ele falou, quem lê entenda. Sabe o que diz o livro de Daniel? Daniel capítulo 12, versículo 10, diz que muitos serão purificados. Eu e você que acreditamos em Cristo, que tomamos a nossa decisão hoje de carregar a cruz de fato, não mais como meros frequentadores de igrejas, mas como pessoas que vão à luta. Diz assim, muitos serão purificados e serão embranquecidos. E também serão provados. Ô palavra dura. Essa é a hora da provação, minha gente. E Daniel diz ainda, mas os ímpios procederão impiamente. Eles vão continuar fazendo o que é mal. E diz que nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios sim, esses entenderão. Amado, amada, se você está entendendo o que está acontecendo neste instante, se você está entendendo esta mensagem, você está na lista dos sábios. Preste atenção nisso. Olha o que mais diz o livro de Daniel. Daniel 12 diz assim,
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Estamos vivendo um tempo de angústia? Sim ou não? Mas diz que haverá um tempo de angústia ainda pior. Não espere a situação melhorar. E olha o que diz. Naquele tempo de angústia, livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e para desprezo eterno. Aqueles que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, ou seja, como o resplandecer do sol. E os que há muito ensinam a justiça, ou seja, que sempre ensinaram a justiça apesar dos pesares, como as estrelas do céu, sempre e eternamente resplandecerão. E Deus deu um alerta para Daniel. Ele disse assim: Tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte à outra, e o conhecimento se multiplicará. O que Deus disse para Daniel naquele momento? Olha, Daniel, eu estou te dando uma visão que vai demorar muito tempo para acontecer. Essa visão, Deus falou para ele, olha, não é para você agora. Essa visão é para você escrever um livro. Porque o conhecimento das pessoas vai se multiplicar em muito. Entende? As pessoas irão de uma parte a outra do mundo. Pergunto a você hoje. Hoje o conhecimento não anda na velocidade da luz? Se você está com dúvida de algo, você não abre a internet na hora e descobre? Você não é médico, mas de repente você quer saber algo sobre uma doença, você abre o Google e você sabe mais do que o médico que vai falar com você? O conhecimento multiplicou-se de uma maneira tão extraordinária. Nos tempos de Jesus ressuscitou, subiu aos céus e os seus discípulos ficaram pregando a palavra. E as pessoas falavam, olha, o reino de Deus está próximo, está perto. E as pessoas entendiam aquela mensagem da cruz e falavam, o reino dos céus está próximo. Elas abriam mão de tudo. Leia Atos dos Apóstolos depois. Elas vendiam o que tinham, elas vendiam casas, elas vendiam posses, para que todos pudessem ter da mesma coisa. Por que eles vendiam as posses? Porque eles acreditavam que o reino dos céus estava próximo. E não valeria de nada eles manterem posses aqui na terra. E Jesus disse, ajuntai tesouros no céu. Lá, o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Né? E ele diz, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então as pessoas abriram mão, sabe? Mas as pessoas de Atos dos Apóstolos não entenderam que as palavras de Jesus não eram para aquele tempo. Porque naquela época não se havia tantas mortes de pais contra os filhos. Não havia tantas guerras, rumores de guerras. Não havia tantas pestes. Agora está acontecendo. E o que as pessoas têm feito hoje? As pessoas têm acumulado mais do que nunca. As pessoas têm comprado casas, as pessoas têm comprado carros, as pessoas vão buscar a Deus achando que Deus vai lhe entregar o carro do ano. Sendo que Deus quer que cada um carregue a sua cruz neste momento. É a hora que Jesus fala, olha, que ninguém se engane, que ninguém engane você. Vigiai. O vigiai não é vigiai o outro, vigiai o que está acontecendo. Ele diz, vigiai os tempos. Vigiai os tempos, olha o que está acontecendo no mundo. Vigiai os tempos da palavra. Agora chegou o momento em que ele está às portas. Você quer outra certeza? Leia Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 11, diz assim, vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se o livro, que é o livro da vida. Reparem que esse livro que ele está dizendo é o mesmo livro que está escrito em Daniel, que diz que ele vai livrar o povo, aquele que estiver sido achado no livro. É o mesmo livro. Note que em Apocalipse está dizendo que vão se levantar os mortos, pequenos e grandes, assim como Daniel disse, que ressuscitarão todos os mortos, uns para a honra, outros para a desonra eterna. Note que Apocalipse está confirmando o que está escrito em Daniel. Daniel foi escrito há cerca de 600 anos antes de Cristo. E o Apocalipse foi escrito cerca de 40 anos depois de Cristo. E diz assim, que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar dos mortos, e deu o mar os mortos que neles havia. Ou seja, se há pessoas que morreram em naufrágios, Titanic, outras situações, estão hoje lá perdidas no fundo do mar, diz que nesse dia o mar vai devolver os mortos para que eles sejam julgados. E diz mais, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam também. Ou seja, a terra vai entregar seus mortos. E cada um foi julgado segundo as suas obras. E diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E diz assim, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muitos estão se preocupando hoje com o corona. Eu digo a vocês, estamos no tempo de preparar o caminho. Prepare o caminho para a sua família. A salvação é individual, claro que é, cada um toma a sua escolha. Mas ela não precisa ser egoísta. É tempo de você se levantar e dizer quem você é. É tempo de você se preocupar se aquele seu irmão, se aquele seu pai, se aquele seu primo vai ter o nome escrito no livro da vida. Jesus está dando as últimas oportunidades. Porque ele disse, o evangelho será pregado até o fim do mundo. E aí virá o fim. Olha que interessante. Mateus, capítulo 24, versículo 45 diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Pois bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Voltando, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo? Você é o servo. Ele diz que o servo tem que ser fiel e tem que ser prudente. Olha aí, o pessoal fala de nós sermos prudentes contra o vírus. Eu digo, seja mais prudente na palavra. Seja fiel. Ele diz, quem é o servo fiel e prudente? A quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe sustento a seu tempo. Que sustento que ele está dizendo? O sustento da palavra. Você vai compartilhar a palavra com as pessoas, você vai dizer para as pessoas que elas precisam alimentar a sua alma de Deus, elas precisam ligar seu espírito no Senhor. Ele fala, feliz é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que o Senhor o porá sobre todos os seus bens. Olha só, é recompensa. E ele diz, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor está demorando, o meu Senhor tarda em vir. E então ele começará a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios. O que é espancar? Espancar pode ser fisicamente? Pode. Mas pode ser também espancar de,
julgar o irmão, sabe aquele que cuida da vida do outro? Que fica reparando se o outro foi no culto hoje ou não foi, e aí vai reparar se ele postou algo na internet e se não foi de seu agrado. Irmão, ore por ele. Se for o caso, chegue nele e diga abertamente. Não é tempo mais de ficarmos de picuinha entre irmãos. Ele diz assim: virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Note, ele comparou um servo desse a um hipócrita. Uma pessoa que está dentro da casa de Deus, mas que mata a fé dos irmãos. É tempo de você alimentar os irmãos, amado. Olha o que diz a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro 4. Diz: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, porque não nos resta muito tempo, viu, gente? Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, ou seja, de acordo com a vontade dos homens, de acordo com o que os homens pensam. Mas ele fala assim: viva segundo a vontade de Deus. É tempo de você escolher a vontade de Deus, gente. É tempo de você escolher a vontade de Deus acima da tua. Porque nos basta que o tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. O que é a vontade dos gentios? A vontade das pessoas é festejar, né? Obviamente que nós não precisamos ser tristes, mas a vontade das pessoas é dar atenção às distrações. Estamos falando como hoje em dia existe tanta distração no mundo, existem jogos para todos os gostos, existe internet de todos os tipos. Esses dias aí eu recebi a notícia aí de que lá na Europa, com esse coronavírus, as pessoas estão ficando em casa. E para incentivar as pessoas a ficarem em casa, os canais de TV fechados estão ficando gratuitos para quem quiser assistir. Isso é o quê? A vontade do mundo. A vontade dos gentios. Ele fala que no tempo passado nós vivíamos de acordo com a vontade dos gentios, nós andávamos em dissoluções, em concupiscências, em embriaguezas, em glutonarias, nós vivíamos bebedices e abomináveis idolatrias. E diz que essas pessoas que nós vamos começar a abandonar, porque nós vamos escolher a vontade de Deus, diz que as pessoas vão achar estranho, porque nós não vamos mais correr com eles com o mesmo pensamento desenfreado de dissolução. E eles vão começar a blasfemar de nós. Eles vão começar a dizer: ei, ficou crente? Agora você é crente? Agora resolveu ir para a igreja? Resolveu dar certo? Nossa, mas você sempre fazia assim? Né? As pessoas vão questionar o que está aqui em Pedro. E diz que essas pessoas hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. A Bíblia diz, a Bíblia é enfática, há um tempo do julgamento. E diz assim: porque por isto foi pregado o Evangelho, e foi pregado também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. É hora de vivermos em espírito, gente. E diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai o que? O tempo. Olhe o que está acontecendo. Olhe as pessoas se perdendo, gente. Vigiai. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sabe, para fechar esse pensamento de Pedro, eu gostaria de dizer uma palavra que o próprio Jesus disse em Mateus 24. Mateus 24, 36 diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. O que ele quis dizer? Que apesar dele dizer tudo aquilo que estava para acontecer no fim, ele ainda não saberia que dia será.
Ele só sabe que o quê? Como eu disse no começo, vocês sabem quando está chegando o verão. Vocês olham a figueira mudando, vocês veem os frutos e vocês sabem que o verão está chegando. Assim vocês vão ver as situações acontecendo e vão saber que é chegado o reino de Deus, que o Filho de Deus está às portas. E ele diz o quê? Neste momento ele diz, mesmo assim ninguém sabe. E ele fala, isso será como nos dias de Noé. Olha que interessante. Nos dias de Noé será como no dia da vinda do homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e o dilúvio levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai. E ele diz, considerai, pense bem. Se o pai de família, eu sei que você é um pai de família e está ouvindo essa mensagem. Ele disse, se você, pai de família, soubesse em qual noite haveria de vir um ladrão, você vigiaria. Você não deixaria o ladrão minar na sua casa. Por isso, estai preparado também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que vocês não pensais. Pense bem. Pode ser a qualquer momento. Pode ser na hora que você fala assim, olha, só mais uma chance. Não é hora de dar mais uma chance para o pecado. Não é hora de brincar mais. Não é hora de negociar, estar buscando a Deus. Sabe uma das coisas que o livro de Daniel fala? Que iriam cessar as oblações, iriam cessar os sacrifícios contínuos. O que é isso? Que os cultos iriam acabar. Olha aí as igrejas fechando. Ah, mas é uma determinação, é um cuidado, é uma preocupação. Claro que é. Mas também é um sinal. Preste atenção. Vigiai, você e sua família. Não é à toa que estamos dizendo, preparai o caminho. Jesus está voltando, amém? Que Deus abençoe vocês, na paz do Senhor Jesus. Obrigado. Pessoal, aqui ó, a minha amada esposa, a minha metade que Deus preparou para mim. Ela montou 4 tópicos, baseado nisso tudo que eu falei para vocês. Então o primeiro tópico ela chamou de alerta. São 4 alertas. O primeiro alerta é que ninguém os engane. Jesus disse, ninguém vos engane. O segundo alerta é, não tema aquilo que mata o corpo, mas sim aquilo que mata a alma e a lança no inferno, junto com o corpo. O terceiro aviso é, aquele que achar a sua vida vai perdê-la. E quem perdê-la por Cristo a achará. Não é tempo de ficar escolhendo mais se a gente quer viver a nossa vontade ou a de Deus. E o quarto aviso. Estamos no tempo de preparar o caminho. Prepare o caminho para a sua família. Aqui habitou, tão humano quanto nós ele habitou, com os pés descalços, o rosto suado, a pele marcada pela luz do sol. A chegada dele a Jerusalém em um jumento não impressionou ninguém. Dessa forma ele cumpriu sua missão, chegou até a cruz, venceu o meu Jesus. Depois de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste e o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu, em breve voltará, ele vai voltar. Veio com a coroa de espinhos, voltará com coroa de glória.
o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu. Ele vai voltar. Veio com uma coroa de espinhos, voltará com coroa de glória. Veio como ovelha ferida, voltará o leão da tribo de Judá. Veio como réu para os homens, voltará com autoridade pra julgar. Veio como um servo e obedeceu, voltará como um santo que um dia venceu. Os povos de joelhos dobrados confessarão que Jesus é o Senhor. No retorno do rei o adorarão. Aleluia, glória, glória.